Olá, eu te convido para refletir comigo em Mateus, capítulo 3, do versículo 1 até o 3, que vai dizer o seguinte: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e ele dizia: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparem um caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Tem algumas coisas interessantes que nós podemos aprender aqui com esse texto. Primeiro, o local que João pregava. João pregava no deserto. Nós sabemos que o deserto é um lugar árido, é um lugar seco, é um lugar de temperaturas extremas. Ou faz muito calor, ou faz muito frio. Era nesse lugar que João pregava. E as pessoas iam até ao encontro de João, porque a mensagem que João trazia era uma mensagem diferente. A mensagem que João trazia era a seguinte: arrependa-se, porque está próximo o reino dos céus. Era a mensagem de que precisamos do arrependimento, precisamos reconhecer que como seres humanos, nós somos pecadores e precisamos da graça de Cristo. Um ponto interessante quando se fala sobre o local é que João não precisava estar nas grandes sinagogas, nos grandes púlpitos, no meio das praças, ou qualquer lugar que seja. Onde ele estava, ele pregava o evangelho. Às vezes nós esperamos um momento propício, às vezes nós esperamos a situação mais confortável possível para que nós possamos falar do amor de Deus, da graça de Deus e também trazer uma mensagem de arrependimento. E ficamos esperando essa oportunidade propícia. Mas onde nós estamos, o local que nós estamos, é o momento propício para que nós possamos pregar o evangelho. Interessante que a mensagem de João era única e exclusivamente: arrependam-se. O arrependimento é a chave para nós encontrarmos o caminho até Cristo. Arrependermos dos nossos maus atos, dos nossos pecados, das nossas falhas, reconhecer que como ser humano nós somos pecadores e precisamos da misericórdia e da graça de Deus, e que se não fosse Cristo, nós estaríamos perdidos. Essa era a mensagem de João, e as pessoas iam até João para ouvir isso, que elas precisavam mudar de vida, que elas precisavam encontrar Jesus. Outro ponto interessante, o profeta Isaías vai dizer que João era a voz que clama no deserto. Será que nos últimos dias nós temos sido essa voz que clama no deserto, que leva a palavra de Jesus, mas que não simplesmente aquela palavra de flores, aquela coisa de que aquele evangelho açucarado, mas o evangelho da graça de Deus, de que Deus é amor, que Ele é justiça, que nós precisamos nos render a esse amor, a essa graça, e nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, que ao olhar para Cristo nós percebemos quem nós somos e quem Ele é. As pessoas iam até João para confessar os seus pecados, ou seja, havia o reconhecimento, elas viam em João uma verdade, elas viam que realmente elas precisavam mudar de vida. E esse é o evangelho verdadeiro, aquele que nos leva a encontrar Cristo e nos leva a transformar a nossa vida por meio de servirmos e obedecermos a Cristo Jesus. João dizia uma palavra muito dura para os fariseus e saduceus. Ele dizia que eles precisavam produzir frutos dignos de arrependimento e que a árvore, que ela não produz bons frutos, que é arrancada e lançada no fogo. Isso nos faz pensar a seguinte questão: nós temos produzido frutos dignos de arrependimento? Ou nós temos sido como os fariseus e saduceus, bonitos por fora, aparentemente, com a imagem de santos, com a imagem de puros, mas por dentro nós estamos como um sepulcro caiado? João não tinha medo de dizer a verdade. Nós também precisamos voltar a esse evangelho puro, genuíno, de dizer: nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque Jesus está voltando. Outro ponto interessante é que João vai falar que ele batizava com água para o arrependimento, ou seja, o batismo era o símbolo, era a aliança que mostrava que o seguinte: eu me arrependo dos meus pecados, mas que aquele que viria, o Messias, e ele está se referindo a Jesus, batizaria com fogo
E é interessante, porque se a água, ela traz um arrependimento, o fogo, ele purifica. Existem algumas situações em que somente o fogo, ele pode purificar. E Jesus, ele nos traz essa purificação. Quando nós lemos esse texto, parece que muitas vezes que Jesus está sendo duro, que Jesus está... Enfim, que Jesus está apenas olhando para os nossos pecados, mas na verdade o que Jesus quer é nos purificar, é nos transformar para que nós possamos estar junto dele. Porque quando tudo aqui passar, quando o mundo acabar e entrarmos na eternidade, Jesus quer que estejamos com ele. Depois nós vemos que Jesus vai para se batizar, né, ali no Jordão. Nesse mesmo capítulo, Jesus se batiza ali. O que é que nós podemos aprender nesse texto? Que devemos pregar e testemunhar em todo o tempo, até mesmo no deserto. O verdadeiro profeta, ele não prega somente o que as pessoas querem ouvir, mas ele fala o que Deus manda. O verdadeiro profeta, o verdadeiro homem e mulher de Deus, se veste, se comporta, age, fala de maneira diferente. Nós devemos confessar os nossos pecados. O salmista Davi vai dizer que enquanto ele não confessava, a carne dele adoecia, aquilo ia consumindo ele. Somente depois que ele confessou o pecado dele, é que ele teve paz e voltou a ter paz e intimidade com Deus. Nós devemos produzir frutos dignos, frutos regenerados. A árvore que ela não produz bons frutos, ela é cortada. E Jesus, ele nos limpa, tira tudo aquilo que nos impede de frutificar. As obras infrutíferas, elas são queimadas. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós ouvimos a voz de Deus. Muitas vezes precisamos voltar até o Jordão para ouvir a voz de Deus. João não se importava com o que as pessoas iam pensar. Ele não se importava se as pessoas iam ou não gostar da mensagem que ele estava pregando. Ele se importava em ouvir a voz de Deus. É melhor ouvir a voz de Deus do que a voz do mundo. E nós? Qual tem sido nossas atitudes? Temos confessado os nossos pecados e nos arrependido dele? Nós temos ouvido a voz de Deus? Os nossos frutos têm sido frutos dignos de arrependimento de verdadeiros filhos de Deus? E que voz nós estamos ouvindo? A de Deus ou a do mundo? Essa é a mensagem que eu quero trazer hoje para o seu coração. Até a próxima. Tchau, tchau.